Meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus, o nosso Salvador, o nosso Consolador, pelo seu Espírito, abençoe as nossas vidas nesta manhã. Domingo passado, aliás, não foi domingo passado, foi na quarta-feira. É que quarta pareceu domingo, né? Para muita gente, quarta foi domingo. Muitas emoções, e aí vem os esquecimentos. E eu tinha anotado. O problema foi lembrar de ler o que estava anotado, né? E eu tinha recebido uma ligação do pastor Sebastião Guimarães, pedindo que transmitisse à igreja a sua saudação, parabenizando a igreja pelo seu aniversário. Eu disse, pode deixar que eu vou dizer para a igreja. E não disse nada, né? E também estive com o pastor Jonas, os presbíteros Daniel e Eduardo, visitando o pastor Edésio Schecker, que estava internado na véspera de submeter a mais uma cirurgia, e com aquela voz característica, ele pediu que eu transmitisse à igreja uma mensagem. E eu disse, pode deixar, que será entregue. E ainda disse, do jeito que o senhor falar, eu vou dizer à igreja. Mas na hora esqueci, foi tudo aqui, não falei nada. Mas ele mandou um grande abraço para a igreja e deixou um versículo para a igreja, que eu esqueci qual foi. Foi em Isaías mesmo, mas não foi 53, não. Hum. 53, né? Não foi esse não, foi outro. Eu vou me lembrar e vou dizer para os irmãos. Eu vou procurar o papelinho onde eu anotei. E ainda sobre o aniversário da igreja, eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei surpreso e feliz de ver a igreja comparecer na segunda-feira, na terça, especialmente. E foram dias difíceis para todo mundo, muita correria, dia de trabalho. Foram dias que eu não sei explicar porque o trânsito estava tão mais complicado do que já é. Alguma coisa deve ter acontecido. A gente sabe que tem algumas regiões que já são complicadas por natureza. Mas na segunda e na terça tinha algo diferente. Tanto que o pastor Jonas, eu dei umas voltas com ele, mostrar um pouco a cidade que ele não conhecia, e ele chegou a testemunhar aqui, e 2h30 eu só vi trânsito. Realmente estava complicado, mas a igreja não estava vazia, e eu tinha dito em alguns momentos que, por mais que a gente convide, faça força, nem sempre os irmãos comparecem. Por muitas razões, cada um sabe o quê. Mas eu fiquei deveras surpreso e feliz com a presença da igreja. Quero dizer também para os irmãos sobre o aniversário que a gente comemora aniversário da igreja, as pessoas comparecem, e sempre que a gente fala ou usa a expressão igreja, a igreja, a impressão que eu tenho do que eu ouço de um ou de outro é que quando as pessoas ouvem a igreja, as pessoas entendem
a denominação, o rebanho, as pessoas. Mas quando a gente, pregando o Evangelho, se refere à igreja, a gente se refere a você. É uma palavra dirigida a mim, que a gente toma o todo pela parte, ou a parte pelo todo. Então, quando alguém fala sobre a Bahia, precisa mudar nisso, naquilo, é o estado da Bahia, do qual você é parte, no qual eu estou. Nem sempre, ao ouvir uma palavra geral, as pessoas tomam aquilo para si. E Deus está falando com a sua igreja. Ou seja, comigo e com você. Quando o Senhor diz assim, que Ele está vindo para buscar a sua igreja, eu tenho que entender que Ele vem me buscar. Ele não vem pegar esse templo e levar do jeito que está aqui, cheio de pessoas. Nem mesmo esse grupo que aqui está, pelo fato de você estar aqui. Não é isso. A igreja de Cristo é composta de pessoas, de indivíduos. E quando eu ouço uma mensagem bem genérica, bem geral, bem abrangente, com termos como o povo de Deus, a igreja de Deus, o pregador se refere a você e a mim. Quando eu impetro a bênção dos apóstolos, e eu digo que a graça do Senhor, o amor de Deus, as virtudes do Espírito, repousem sobre a igreja de Deus. Aí sim, como é que você recebe? Você recebe isso para você, não é verdade? Cada um toma para si essa bênção. Eu estou ali recebendo a bênção de quem ministra, e eu recebo a graça do Senhor, quero sobre a minha vida, o amor de Deus sobre a minha vida, o poder, a bênção do Espírito Santo sobre a minha vida. Mas quando são as responsabilidades e as implicações da cruz, do Evangelho, quando fala igreja, eu penso logo que é o outro. Quando a mensagem é bem específica, assim, bem forte, falando sobre a igreja, aí alguns até dizem assim, puxa vida, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Raramente a pessoa toma para si. Nós temos ouvido muitas coisas, Deus falando com a igreja. Pois saiba, Deus está falando comigo e com você. Abra a sua Bíblia, por favor, no Evangelho que Mateus escreveu. Evangelho que Mateus escreveu, você vai ver comigo o capítulo 10. Vejam comigo a partir do verso 5. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata,
nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um masse, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz
e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. Quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos orar. Senhor querido, nós abrimos a Tua Santa Palavra, revelada, inspirada, a tomamos como a boca do Senhor para nós nesta manhã. Queremos ouvir a Tua voz, receber o alimento espiritual que precisamos, ainda que seja pelo fogo, pela espada. Queremos receber do Senhor a disciplina, a orientação, pois queremos estar de pé na Tua presença, Senhor. Olha para a Tua igreja, para cada um de nós aqui, e derrama sobre nós copiosas bênçãos espirituais, que nos façam viver em santidade na Tua presença. Em nome do Salvador Jesus, que assim oramos. Amém. Pelo que nos consta, primeiramente Jesus chamou 12 discípulos, que se transformaram em seus apóstolos, os pioneiros, os primeiros, que foram e se tornaram representantes de uma ordem. Discípulos houve muitos, apóstolos somente 12. E a razão por que a Igreja de Cristo, nós, todo o seu povo da nova aliança, é chamada de a Igreja Apostólica, ou a Igreja dos Apóstolos. Não é porque alguns desses apóstolos escreveram cartas às igrejas e essas cartas foram identificadas como sendo reveladas e servem como palavra de Deus para orientar a igreja. Não é somente por isso. Porque os apóstolos, que foram aqueles 12 primeiros chamados, eles receberam da boca do Senhor Jesus a comissão. E a missão de transmitir, multiplicar aquela missão recebida até que ele voltasse. Eles receberam uma unção diferenciada. E depois desses 12 que receberam essa missão, Jesus separou mais 70, enviando-os de dois em dois, para saírem pelas aldeias, povoados, cidades, onde encontrassem pessoas reunidas, anunciando o reino de Deus. E foi a esses 82 que foram dadas essas instruções. Essas palavras de admoestação sobre as dificuldades, o encorajamento e também a recompensa. E logo adiante,
o texto fala do regresso dos 70. E ao regressarem, eles voltaram numa alegria só. Porque foi uma experiência arrebatadora. Eles tinham recebido a autoridade do próprio Cristo para pregar, curar, expelir demônios, ressuscitar mortos em seu nome. E assim foi feito. E o relatório deles foi esse. Eles disseram: Jesus, estamos impressionados, porque pela nossa palavra os demônios se submetem. Pela nossa palavra, pessoas são restauradas, recuperadas. E saíram declamando aquelas virtudes experimentadas, que não eram deles, mas era algo espetacular. E Jesus disse para eles assim: olhem, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Jesus estava se referindo à profecia de Ezequiel, capítulo 28, e de Isaías, capítulo 12. Como caíste do céu, ó estrela, filho da alva. Ele disse assim: vocês se alegram porque os demônios se submetem? Vocês deviam se alegrar, sim. Não por causa disso, mas porque os seus nomes estão inscritos no livro da vida. Eles foram advertidos sobre duas coisas. Primeiro, sobre o pecado de Lúcifer. O pecado de Lúcifer, que foi o pecado da vaidade. Ele desejou o lugar de Deus. Ele cobiçou a autoridade de assentar-se num trono. E essa soberba, esse orgulho, vestido de vaidade, derrubaram Lúcifer, que era um ser elevado, era um querubim que cuidava das coisas sagradas. E quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, orientando sobre os deveres, as qualificações dos oficiais da igreja, ele diz assim: que não devem ser neófitos, para não se ensoberbecerem e caírem no pecado de Lúcifer, na tentação do diabo. É uma advertência àqueles que, pela inexperiência e serem colocados no lugar de autoridade, se deixarem vencer pela vaidade de um posto, de uma função ilustre. E aquela vaidade subir-lhe à cabeça, descer-lhe ao coração e levar-lhe às entranhas do inferno. E essa vaidade, esse orgulho, essa soberba, tem derrubado a muitos, tanto indivíduos, líderes, como comunidades, ou qualquer outro elemento que se coloque nessa posição. Porque Deus não dá a glória dele a ninguém. Quanto maior for o poder e a glória manifestada,
menor será a ação daquele indivíduo. Quanto maior o milagre, menor é o indivíduo. Quanto maior a glória de Deus revelada no homem, tão mais humilde será aquele servo. O que ocorre é que nós estamos querendo a glória que não é nossa, um lugar que não nos pertence. Eu estava recentemente vendo um documentário sobre uma dessas igrejas atuais que galgaram ao posto de império. Pela abrangência, pela velocidade com que juntou tanta gente, conquistou tantas coisas, juntou tantos bens. E o seu líder, que era uma pessoa tão humilde, tão simples, tão desprovida, não foi ninguém que me contou. Eu ouvi com esses olhos que a terra há de comer. Foi para ver se vocês estavam atentos. Eu ouvi e vi. Não foi ninguém que me contou. Ele dizendo assim, que quantas vezes vocês que aqui estão, tantos dos vocês que aqui estão, que só passando perto de mim, só pela minha sombra, foram curados. E só tocando na minha camisa, tantos de vocês aqui que já foram curados. E esse líder do qual falo, usa uma toalha para se enxugar o tempo inteiro. E cada dia mais, essa toalhinha, que é usada uma a cada reunião, é disputada com valor cada vez maior. Está cada vez mais cara, as pessoas comprando essa toalha de poder miraculoso, extraordinário. Até leilão já foi feito de uma dessas toalhas. Estou falando aqui, está sendo gravado, vai para a internet, não estou falando nada de errado, apenas do que eu vi e ouvi. Deus não dá a glória dele a ninguém. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. E a soberba precede a ruína. Mas a humildade precede a honra. Essa passagem longa que li, muitas mensagens, muitos detalhes, muitas abordagens. Eu quero me deter um pouco sobre a natureza da missão. Missão recebida por aqueles homens, mas que sabemos é a missão que foi entregue a nós. O que nós lemos a respeito do que receberam aqueles discípulos é o que Deus está falando para nós, que somos seus discípulos. Aquelas cidades para as quais eles foram enviados são as cidades para as quais o Espírito Santo nos envia. A mensagem que o Espírito Santo falou na boca deles é a mensagem que Deus põe na nossa boca. A necessidade daquelas pessoas que ouviram aquelas mensagens é a necessidade do homem do século 21. A porta aberta para a salvação daquele povo é a mesma porta que se abre hoje. O plano da salvação não se modifica.
Deus não mudou os seus planos. Deus não alterou a rota. Não há nada novo. Não há novidades. O plano da salvação é o mesmo, de sempre. Não há modismos necessários. Não há o que se corrigir. Não temos liberdade, nem direito e nem necessidade de criar coisas novas, espetaculares para convencer as pessoas a respeito do plano da salvação. Deus não inventou nada novo. Ele não corrigiu alguma coisa que se modificou, que se desatualizou. O plano da salvação é o mesmo desde o Éden. A história da humanidade é cíclica. O homem que faz parte dessa história não muda. É um homem que precisa de Deus. Vencido pelo pecado, caminhando em rebelião contra o seu Salvador, impotente, incapaz de salvar-se a si mesmo, espiritualmente morto. Assim era o homem de 4 milênios atrás, 5, 6, do século passado. Assim é o homem de hoje, em todas as gerações e em todas as culturas, de qualquer fala, de qualquer idioma, de qualquer sotaque, seja ele rico ou pobre, intelectual ou analfabeto, branco, negro, mulher, homem, criança, ancião, não importa. O homem é o mesmo. Vive em busca de satisfação pessoal, de realização e de exaltar e proclamar as virtudes que ele acha que são dele. Assim como Nimrod quis tornar célebre o seu nome. A história da Torre de Babel é a história da humanidade. Em todas as civilizações. Você e eu também corremos atrás disso, todo o tempo. Por isso não suportamos confronto. Por isso não queremos ser contrariados. Por isso nos sentimos tão insultados quando alguém nos oprime, quando alguém nos insulta, quando alguém fala qualquer coisa que nos tire do nosso pedestal, do nosso conforto, da nossa imagem de bons, de bonzinhos, dos melhores, porque somos assim. Todos nós somos assim. Somos vaidosos. Não somos humildes. Essa característica é uma ação do Espírito Santo. Quando, na vida humana, ele revela a glória de Deus, a insignificância do homem. Só o Espírito Santo faz isso. Só Deus convence o homem do pecado. Só Deus mostra ao homem que ele não é nada.
Só mesmo estando debaixo da graça e visitado pelo Espírito Santo é que o homem pode aceitar na alma, de verdade, que ele não passa de trapo de imundícia. Do contrário, isso é uma ofensa à natureza humana, arrogante, presunçosa, vaidosa. Somente em Deus, somente em Cristo, somente pela graça o homem é capaz de se ajoelhar. Somente dentro das coisas espirituais é que o homem pode e é capaz de pedir perdão. Somente por obra e graça de Deus, do Espírito Santo, é que o homem pode reconhecer suas falhas. Do contrário, ele é um semideus, ou um Deus, ou alguém cheio de virtudes, de valores, quando na verdade nunca foi e não é nada. Até o respirar, que é a coisa mais básica, que acabando nós desexistimos. O respirar, só estamos respirando porque Deus nos concedeu. Nós enxergamos como um recurso que Deus nos deu. Estamos de pé porque Deus nos mantém de pé. O alimento, a veste, os recursos, somente quem está em Deus reconhece que por mais que seja o nosso esforço, nosso trabalho, as habilidades, o emprego, nunca falta alimento sobre a mesa. O ímpio, o homem natural, acha que aquilo é o esforço dele, como Caim achou. E alguns, na sua loucura, batem no bolso e dizem assim: meu Deus, é isso aqui, ó. Eu que não trabalhe. Mas o piedoso, o que entendeu o que ele é dentro dessa história do plano da salvação, ao comer um cachorro quente, dá glórias a Jesus. Como disse Davi, referendou Salomão, e como o apóstolo Tiago lá na frente diz também: tudo vem das tuas mãos, e das tuas mãos tu damos. E o apóstolo disse que toda boa dádiva, toda, e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em que não pode haver sombra, variação de mudança de coisa alguma. Somente em Deus a gente entende que não é nada e que Ele é tudo. Esses discípulos tiveram que aprender na marra. A segunda coisa que eles aprenderam, primeiro, foi a respeito da vaidade. E essa missão revela isso. Não somos nada. O homem é o mesmo. Em segundo lugar, a mensagem é a mesma. A igreja não tem a liberdade, o direito, o dever de inventar nada. É pecaminoso isso. Não podemos inventar que existe a Bíblia Sagrada e mais um livro de teologia, por exemplo. Ou um outro livro sensacional, seja ele qual for.
é pecaminoso. Não é a Bíblia e nada mais. É somente a Escritura. Recentemente, poucos anos para cá, existem alguns grupos desenvolvendo estudos, pesquisas e trabalhos sobre crescimento de igreja. Crescimento de igreja. E o que eles procuram desenvolver e apresentar às igrejas são novos métodos. Métodos para fazerem a igreja crescer. Através de estratégias, a maioria delas mercadológicas, de convencimento, do que eu conheço da minha Escritura, a minha Bíblia, a Bíblia que eu leio, que é a Palavra de Deus. Deus não tem métodos. Se podemos dar esse nome, o método de Deus é a pregação do Evangelho. Ele apenas disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Não disse mais nada. Não temos o direito de alterar isso. De inventar coisas para convencer as pessoas. Porque não somos nós quem convencem as pessoas. Não é o argumento humano, a habilidade, a lucidez mental que convence as pessoas. O argumento não é nosso. O argumento é do céu, é da cruz, é a morte de Cristo. Esse é o argumento. A obra é dele. É ele quem faz. É ele quem opera o querer e o efetuar de todas as coisas. Não somos nós, somos instrumentos. O que está dito no longo texto que eu li é que vocês nem se preocupem com o que vão falar, porque não são vocês quem falam, é o Espírito Santo quem fala através de vocês. Abram a boca e eu encherei, diz a palavra do Senhor. Não é a habilidade da igreja, a beleza da igreja, o aspecto da igreja. A oratória da igreja, do pregador. Eu tenho convicção disso. Não tenho a menor dúvida. Por mais eloquente que ele seja, não é isso que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Deus pode usar uma pessoa que nunca se assentou num banco de escola, nem foi a seminário, coisa alguma, mas tem o seu coração apaixonado por Jesus. Deus usa aquela pessoa para convencer multidões. Com um jeito simples de falar. Sem oratória. Sem dogmas. Sem nada. Mas com tudo. Deus chamou pescadores que causaram espanto. Não são homens iletrados. Com que autoridade falam? Vejam a intrepidez. E aquilo era um espanto para todos. Ele pode usar um Paulo, um Saulo de Tarso, homem de muitas letras. Mas pode usar um Pedro, grosseiro, simples, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, porque o poder reside no Evangelho e não na nulidade do homem.
Isso ocorre em indivíduos e em comunidades. Deus não usa mais a presbiteriana do que a assembleia, ou do que A, ou do que B. Ele usa a quem quer, como quer, quando quer e onde quer. Porque Ele é soberano. Essa é a natureza da nossa missão. O profeta Jeremias caiu na bobagem de dizer: eu sou muito pequeno, não sei falar. E Deus disse: pois eu te escolhi antes de você nascer. Moisés, com aquela bobagem: porque sou pesado de língua, não tenho nada na mão. Pois foi quem Deus escolheu para libertar o seu povo. Conta-se, não sei se é uma historieta, se é uma história, se não foi, deveria ser. De aniversário de uma igreja. E convidaram um pregador especial e tal. E a igreja se mobilizou para chamar muitos visitantes. E convidaram a cidade inteira e tal. E veio, naquela noite, uma pessoa muito importante da cidade, um médico famoso, político da cidade. Nunca tinha entrado numa igreja, mas atendeu ao convite e veio. E quando ele entrou na igreja, a igreja já estava lotada, não tinha lugar lá atrás, tinha um lugar só na frente. E os diáconos orientaram, e aquele senhor importante foi trazido por um canto e veio sentar na frente. E antes de começar o culto, ele já estava sentado lá na frente, sentou bem do lado daquele irmãozinho, que a gente costuma até dizer assim, né? Aquele irmãozinho que não sabia falar, falava muito errado. De 10 palavras, 9 eram erradas. Inconveniente. E o pastor ficou ali, incomodado com aquilo, porque ele viu que o irmãozinho conversava o tempo todo com o senhor importante. O irmãozinho nem sabia quem era o importante, mas o pastor sabia. E o pastor ficou pensando: meu Deus, vai falar muita bobagem ali, vai atrapalhar tudo. E durante a liturgia, o pastor falando com eloquência, cheio de conhecimento para impressionar o doutor. E no final do culto, o pregador pergunta se tinha alguém ali que queria entregar a vida a Jesus. E aquele senhor importante levantou a mão. Foi à frente, recebeu a oração, depois pediram que fosse a uma sala para dar os nomes, etc. E o pastor depois foi lá cumprimentar, aquela emoção, agradecer pela presença, dizer quão honrada a igreja ficou e que felicidade de aquela pessoa ter aceito o Evangelho de Jesus, depois de uma mensagem tão impressionante, tão rica. E aquele senhor importante disse que o que impactou a vida dele não foi a mensagem do pregador, não. Foi o que ele ouviu do irmãozinho sentado no banco lá. Porque Deus usa até uma jumenta para falar. A nossa missão é pregar o Evangelho. Não precisamos inventar nada. Deus não tem métodos. O método de Deus sou eu, é você,
é o nosso testemunho, é o nosso compromisso. A mensagem é uma música de uma nota só. O homem está perdido e só Jesus salva. Que esta mensagem, mais do que batida e repetida, faça eco no meu coração e no seu nesta manhã.